seguido da sua missão no Evangelho, do seu início na pregação do Evangelho. Paulo, o maior missionário depois de Cristo, o maior missionário que conhecemos, o apóstolo Paulo. Paulo convertido, e nós vemos o texto que lemos, que fala da conversão de Paulo. Paulo havia sido informado que a religião cristã era uma religião falsa. Era uma religião falsa. E que ameaçava a religião judaica, da qual ele era membro. Anunciado que a religião dos cristãos era uma religião falsa, e assim sendo era uma ameaça aos judeus, a religião judaica, que era a religião de Paulo. Por esse motivo, Paulo propôs em seu coração e se esforçou muito para combater os cristãos, porque combatendo os cristãos, automaticamente ele ia extinguir o cristianismo, que para ele, para a religião judaica, era uma ameaça. Mas Paulo era aquele seguidor, aquele crente zeloso, porque ele fazia isso porque ele era zeloso, zelava pela sua religião. Zelava pela sua religião. Era uma pessoa que buscava a eficácia, o crescimento da sua religião. Por quê? Porque ele acreditava que era verdade. Hoje, quando nós vamos pregar para uma pessoa que não é crente, uma pessoa católica, ele não quer, porque ele acredita que o cristianismo, como Paulo acreditava, é uma religião falsa e que ameaça o catolicismo, que é a sua religião. Por esse motivo, Paulo chegou às autoridades de Roma e pediu carta, pediu autorização para ir em busca dos cristãos, para prender aqueles que ele encontrasse professando o nome de Jesus. Eles seriam presos e seriam punidos, seriam açoitados e até mortos. E ele, recebendo a autorização das autoridades para ir a Jerusalém em busca de prender os cristãos, saiu de Damasco em busca dos cristãos, para os que encontrasse, celebrando a Deus ou proferindo o nome de Jesus, eles seriam presos e iam sofrer, e iam ser castigados. Quando ele se aproxima, quando ele anda alguns passos, ele, junto com a sua comitiva, com as pessoas que lhe acompanhavam, ele não ia só, ele ia com pessoas para que lhe ajudasse a prender os cristãos. E a uma certa altura da viagem, ele é surpreendido por uma luz, uma grande luz, uma luz muito forte, focou como se fosse um relâmpago, e Paulo então sofreu aquele impacto, foi como se fosse um choque, e ele caiu por terra, com certeza na sua cavalgadura. E então, quando ele caiu, ele ouviu uma voz. E a voz dizia: Saulo, Saulo, porque me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Paulo, atônito, como diz a Escritura, disse: Quem és, Senhor? Ele disse: Eu sou Jesus a quem tu persegue. Nesse segmento, então Jesus manda que Paulo vá em busca de Ananias, que estava lá orando, e ele fez como Deus orientou. Ele foi em busca de Ananias. Antes que ele chegue lá, Deus fala com Ananias, e Ananias, temeroso, diz: Senhor, não sabe quanto este homem tem perseguido a tua igreja? E agora tu manda que ele venha a mim, para que eu ore por ele?
Ele disse: vai, faz isto, porque este é para mim um escolhido para levar a palavra aos gentios e aos reis. Paulo era um rapaz completamente capacitado e Deus salvou ele para ir pregar para os reis, porque muitas pessoas não tinham acesso aos reis. Ele tinha.